E aí, oitavo ano, vamos lá para a nossa aula de álgebra. Pessoal, na aula de álgebra desta semana, eu vou concluir com vocês o capítulo 2, simplificação e equivalência de frações, tá bom? Que atividade eu vou corrigir com vocês? Vou corrigir o Vamos Praticar Mais da página 110, das questões 3 até a questão 5, tá bom? Vamos lá. Na terceira questão, ele diz da seguinte maneira: dada a fração 10BA dividido por A mais 1, indique abaixo quais são as frações equivalentes a ela. Então vamos lá. Pessoal, lembre, fração equivalente são frações onde eu posso escrever a minha maneira, uma fração onde a minha forma de representação ela jamais vai se alterar, tá bom? Um exemplo, ó. 1/2, ou seja, 1 sobre 2. 1/2 eu posso representar como 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12. Então você está vendo que o numerador sempre está sendo a metade do denominador. Então, o que é uma fração equivalente? É quando você multiplica, certo? Ou simplifica uma determinada fração por um mesmo número. Então vamos observar aqui qual dos itens. Olha só, no item A você tem 100BA, A mais 10. Então olha só, o que você vai fazer? Você vai pensar no número que multiplicou o 10 no numerador, que a minha resposta deu 100. Então você divide, ó, 100 dividido para 10 fica 10. Ou seja, eu multipliquei o numerador por 10. Se eu estou multiplicando o numerador por 10, o denominador também tem que ser multiplicado por 10. Então ficaria, ó, 10 vezes A, 10A. Ó, já está errado. Aqui só está o A. Porém, ele multiplicou outro membro certo, ó. 1 vezes 10, 10. Então ela está falsa, porque não multiplicou o valor do A por 10. Letra B. 50 dividido para 10 fica 5. Então vou multiplicar embaixo. 5 vezes A, 5A. 1 vezes 5, 5. Pronto. Ela está toda da maneira correta. Ou seja, ela foi toda equilibrada, toda balanceada. Tá bom? Olha só a outra. Quem é que eu vou ter que multiplicar? 10B ao quadrado, A, que ficou esse determinado número. Então você divide, ó, o item C, pela tua fração inicial. Então quando você fizer a simplificação, você vai cancelar, ó, 10 com 10, o A com A, B ao quadrado você vai dividir para B. Lembre das propriedades da potenciação. Repete a base e subtrai os expoentes, ó. 2 menos 1 sobra B. Sobrou 1B. Então quer dizer que eu multipliquei o valor de cima por B. Vou multiplicar embaixo, ó, por B também. A vezes B fica B. Show, tá certo? Mais 1 vezes B, B. Ó, 1. Então, de novo, a operação da propriedade distributiva da multiplicação não foi utilizada da maneira correta no item C. Item D. Vou multiplicar, olha só, nesse caso, de novo, ele multiplicou por B, ó. Então, A vezes B, AB, 1 vezes B, fica B. Pronto, está correto. Letra E. Se você fizer a simplificação, você vai notar que a multiplicação foi por AB ou BA. Então, ó, A vezes AB fica A ao quadrado B, e AB vezes 1 fica AB. Então o item E também é verdadeiro. Então as frações equivalentes são item B, item D e o item E, tá bom? Você observa que para esse tipo de questão eu tenho que verificar ela por um todo, tanto o numerador quanto o denominador, tá bom? Se por acaso você estiver fazendo uma maneira onde você esqueceu de fazer a multiplicação de um termo, a sua fração ela não vai estar de uma maneira equivalente, tá bom? Vamos lá para a quarta questão. Na quarta questão, ele diz assim, ó: em cada caso, complete as lacunas
das frações para transformá-las em frações equivalentes. Então, olha só, verifique o que está acontecendo aqui, ó. Você tem no item A, falta o numerador, o denominador é 2x, a tua fração é x sobre 2x ao quadrado. Então, se você dividir 2x ao quadrado por 2x, sobra x. Então, você divide, ó, x dividido para x, fica 1. Então, você vai apenas observar o que está acontecendo. Se está multiplicando, se está dividindo. Nesse caso, foi uma divisão. Olha a outra, letra B. Você tinha 2a ao quadrado, x ao quadrado, e só tem agora 2x. Divide esse elemento por esse. E você observa que você fez a divisão por a ao quadrado, 2a ao quadrado. Então, quando você dividir, certo? A parte de cima, o numerador, por a ao quadrado x, vai restar somente um x. Tá bom? Glauco, como é que tu sabe que ele fez uma divisão e não uma multiplicação? Porque você observa, ó, que aqui no teu no denominador, a minha potência é 1. Aqui nesse numerador, as potências, ó, estão quadradas, ou seja, como elas aumentaram, é porque elas foram multiplicadas. É o mesmo que vai acontecer aqui, ó. Você tinha 2x e agora tem 2ax ao quadrado. Então, foi multiplicado por quem? Se você dividir esse denominador por este, você observa que ela foi multiplicada por ax. Então, ax vezes ax fica a ao quadrado, x ao quadrado. Então, você observa que teve de novo um aumento, ó, nos meus expoentes. Olha a outra. Axb ao quadrado, b ao cubo, x ao quadrado. Observe, ó, aumentou os expoentes, então foi multiplicado. Multiplicando pelo denominador, 2ab ao quadrado, x ao quadrado. Tá bom? Então, cuidado com esse tipo de questão também. Tá certo? Quinta. Na quinta questão, diz assim, ó. Eu tenho um terreno quadrado de lado x. Determine as expressões algébricas pedidas. Letra A. A expressão que representa a área do terreno. Lembra, ó, a área de um terreno quadrado é lado ao quadrado. Você está dizendo que o lado do terreno vale x, ou seja, x ao quadrado. Tá bom? Letra B. A expressão que representa o perímetro do terreno. Lá desse 2P saiu da onde? Pessoal, esse 2P é a parte que indica o nome do perímetro. Em vez de eu colocar o nome perímetro, eu represento ela por 2P. Tá bom? Então, 2P igual a 4x. E por que é 4x? Porque o quadrado ele tem 4 lados iguais. E o perímetro é a soma dos 4. Então, x mais x mais x mais x, 4x. Tá bom? Letra C. Diz assim, ó. Se fosse preciso repartir esse terreno em N lotes, qual a fração que representa a área de cada lote? Ó, você está me dizendo que vai dividir em N lotes? Claro que esse lote é uma divisão de terra. Então, a área não é x ao quadrado? Então, x ao quadrado dividido para N. Tá bom? Somente isso. E na letra D, ele diz assim, ó. Se x fosse igual a 80, em quantos lotes o terreno seria dividido se cada lote tivesse 400 metros? Então, vamos lá. Ó. Substituindo 80 no item, lá na expressão que encontramos no item C. Então, fica, ó, 80 ao quadrado dividido por 400. 400 é o número o tamanho de cada lote. Então, ó, 80 ao quadrado é 6.400, dividido para 400, cancelando os zeros, fica 64 dividido para 4, e quando você dividir 64 para 4, vamos achar que o terreno foi dividido em 16 lotes. Tá bom? Então, pessoal, era basicamente você fazer somente a montagem, e esse último era só para efetuar esse cálculo, tá bom? Pessoal, ó, concluí com vocês todo o LV2, tá certo?
não tem mais nenhuma questão para ser resolvida com vocês, nem na matéria de álgebra, nem na matéria de geometria, ou na matéria de matemática. Então, ó, estudem, tá bom? As provas bimestrais estão chegando, tá certo? Qualquer dúvida, procure a escola pelas redes sociais ou pela Agenda Edu, tá bom? E fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu!